não sei o que comente relativamente ao que vamos ouvir, mas pronto. Música. O jornal aberto, a chávena a arrefecer, o gato a fingir que vai escrever. Sabemos fazer letras como pedra brunhosa, sem saber bem o que são. Bem, vou beber uma gasosa. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto. Chihuacão. Antes de começar, eu tenho que explicar o que é wacão. É uma expressão madeirense na qual nós queremos dizer que nojo. Portanto, quando virem algo que vos enoja muito, digam wacão. Bem-vindos, minhas senhoras e meus senhores, a mais um episódio do nosso querido podcast. Esse belo lugar onde partilhamos histórias tão inacreditáveis que, se fossem contadas num filme, o realizador seria despedido por falta de credibilidade. E antes de começarmos, deixem-me confessar uma coisa. Lá em casa, o meu gato tem uma mania muito específica e bem parva. Ele gosta de deitar-se no meu peito, de costas. Sim, aquela posição em que o seu traseiro fica perigosamente apontado para a minha face, como se eu fosse um alvo a bater. E sempre que ele se instala ali, com aquele ar de rei pimpão, eu penso: e se este felino, neste exato momento, libertasse um fofó? Não um fofó suave, não. Falo de um ataque químico capaz de me deixar com o cabelo chamuscado, a franja ondulada e a dignidade totalmente evaporada. Felizmente ainda não aconteceu, graças a Deus, mas a possibilidade está sempre ali, silenciosa e ameaçadora. Enfim, viver com animais é mesmo isto e não passará muito disto, como diz o nosso podcast. Um misto de amor profundo e um medo constante de sermos vítimas de um desastre biológico inesperado. E é exatamente por isso que a história de hoje encaixa aqui como uma glove, ou uma luva. Porque se eu vivo com medo do meu gato esturricar o meu cabelo com um fofó felino, imaginem o medo que a senhora detentora da história que vos vou contar deve ter. Sim, é real, é traumático, é nojento. E preparem os estômagos, porque é uma viagem digna de prémio. Se tiverem a comer, não comam, tá bem? Parem. Bem, o assunto que vos trago hoje à consideração merece uma música de grande classe por detrás. Por isso, vamos a isso. Isto mesmo. Agora sim, vamos à história. Imaginem comigo. Uma tarde calma. O sol a entrar pela janela, aquela temperatura perfeita que pede uma soneca de sofá. Qualquer um já teve isso. Amanda, de 51 anos, deita-se um bocadinho. Ao lado dela está a Belle, uma chihuahua que pesa menos do que uma sandes mista, mas com a personalidade de um general prussiano. Ambas adormecem profundamente. Amanda está relaxada, entrega à paz absoluta, de boca aberta. Aquela boca aberta, clássica, de quem confia demasiado no universo. E mal ela sabia que, neste exato momento, algo estava prestes a acontecer. Vocês já devem perceber mais ou menos o que vai acontecer, mas eu vou manter-me rígido a esta bela poesia. Ok? Vamos tentar. Belle, coitadinha, estava com gastroenterite. E quem já viu um cão pequeno com gastroenterite sabe, é basicamente um dispositivo de destruição biológica com 4 patas. No meio do silêncio perfeito,
Belle dá um tremelique, um microespasmo, aquele aviso universal que diz: isto vai correr mal. E antes que alguém pudesse murmurar um "Ai, Jesus!", uma descarga, um jato, uma erupção que tornaria o Vesúvio num pequeno recruta. E claro, não existe maneira mais bonita de se dizer isto, mas vou tentar falar de uma maneira que seja digna e de acordo com o tema musical que estamos a ouvir. Portanto, o canídeo procedeu numa evacuação de natureza diarreica. Lindo. E onde aterrou? No rosto de Amanda. Digamos, diretamente na sua cavidade oral. Sim, meus amigos. Uma entrega porta a porta, sem permissão, sem assinatura e sem possibilidade de devolução. Amanda acorda num estado de mistura, choque, pânico, horror existencial e um nojo tão profundo que até o estômago ponderou pedir demissão. O primeiro pensamento dela: isto não pode ser real, a vida não faz isto às pessoas. Faz. E fez. Ela levanta-se em modo catapulta, corre para a casa de banho e começa numa sessão de vômitos tão intensa que quase abriu um portal dimensional. Vomita e vomita mais um bocadinho. Mesmo depois de lavar a cara, tomar banho, escovar os dentes, com a força de quem quer apagar memórias, o sabor não sai. Um trauma degustativo de categoria olímpica. Horas depois, o estômago dela decide juntar-se ao caos. Dores, cólicas, náuseas que desafiam a gravidade e uma diarreia que parecia gritar solidariedade com a Belle. Amanda pensa: fantástico, agora somos uma equipa, partilhamos tudo, até o que não devíamos. Sem forças, chama uma ambulância. No hospital, os médicos analisam a situação e chegam à conclusão: infecção gastrointestinal causada por ingestão acidental de fezes caninas. Os médicos ficam incrédulos. Alguns possivelmente foram ao Google confirmar se aquilo poderia acontecer. Ela fica 3 dias internada, ligada a soro, a recuperar do episódio digestivo mais bizarro do Reino Unido. E depois de tudo isto, depois do trauma, do hospital, das náuseas, da vergonha, das memórias que vão persegui-la para sempre, Amanda diz algo que nos toca o coração. Eu já perdoei a Belle. Continuo a amá-la de todo o coração. Agora fiquei com esta dúvida. Porque quando dizemos Belle, parece a Belle. A Belle, portanto o nome dela é B-E-L-L-E, é a Belle, não a Belle. A Belle, esqueçam. E isto que nós vemos agora não passa muito disto, meus amigos. É o verdadeiro amor. Um amor tão puro que sobreviveu ao pior ataque químico da história da relação humano-canino. Se isto não é amor, eu não sei o que é. E assim termina esta história, meus amigos, provavelmente a única história do mundo onde uma cesta virou um filme de terror, um cão de 2 kg provocou danos emocionais de 200 kg e onde o amor triunfou apesar de, bem, tudo aquilo que aconteceu na cara desta senhora, vocês já sabem. Se há moral nesta história, talvez seja esta: nunca durma com a boca aberta, especialmente se houver uma chihuahua com o intestino em guerra e que faça É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto, mesmo quando insisto.